antes de mais, apetece-me lembrar o que o próprio Virgílio Ferreira disse sobre prémios, que é que um prémio, no fundo, confere alguma certeza relativamente àquilo que fazemos, dá-nos alguma segurança, porque se um júri dá o prémio é porque realmente pensou, embora, evidentemente, nós saibamos que os prémios estão também, às vezes, mergulhados em equívocos, mas não quero pensar assim, evidentemente. Depois, o facto de ser na Universidade de Évora tem para mim um significado muito especial. Foi aqui, embora não na Universidade, que o Virgílio Ferreira ensinou, e eu conheci relativamente bem o Virgílio Ferreira, e sou admirador da sua obra, e esta é uma universidade, como se diz até no próprio site da universidade, que é, por assim dizer, a irmã mais nova da minha. Por vezes pensa-se que a Universidade de Évora diz-se uma universidade jovem, não é tão jovem, é a segunda mais antiga de Portugal. E isso dá-lhe, digamos, um capital de experiência que não se perde, apesar da interrupção que ela conheceu enquanto universidade durante muito tempo. Um dos assuntos caros a que dedica já há bastante tempo é precisamente a internacionalização da língua portuguesa e da cultura portuguesa. Neste momento, onde é que nos situamos? No bom caminho? Falta muito a fazer? Bom, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque tenho uma visão um pouco melancólica, para não dizer pessimista, sobre a língua portuguesa, o seu lugar no mundo, o seu lugar no âmbito daquilo que se chama, um pouco redutoramente, a lusofonia, porque infelizmente em Portugal, julgo que nunca chegou a haver, estou-me a reportar aos últimos 40 anos, uma política de língua coerente, orientada e, sobretudo, concertada com os outros parceiros. Eu costumo dizer que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, e daí vem muitos equívocos, Portugal não é o dono da língua, Portugal é condómino da língua portuguesa, juntamente com os brasileiros, com os angolanos, com os moçambicanos, etc. E, portanto, é preciso que a causa da língua seja uma causa comum. Ora, todos conhecemos contradições, limitações, fragilidades que existem no espaço da língua portuguesa e isso dificulta muito a sua afirmação como uma língua de mais de 200 milhões de pessoas, coisa que muitas vezes se diz, mas que nem sempre corresponde, de facto, à realidade. Sejamos, no entanto, apesar de tudo, um pouco otimistas e pensemos que no futuro será possível, mas sem isso nada se consegue, congraçar interesses em torno da língua portuguesa e reconhecer nela um certo potencial de unidade sem prejuízo das suas diferenças que são inevitáveis. Sei que é um defensor do novo, já nem sei tão novo quanto isso, acordo ortográfico. Passado 30 anos, ainda tem algumas dúvidas, não existe propriamente um processo que já esteja fixo, definitivo. O que é que se deve? Uma questão política, uma questão de literatura em si, de própria língua? Antes de mais, é isso que está a dizer. O acordo ortográfico hoje existe, está escolarizado, está usado geralmente pela comunicação social, sobretudo pelos jovens, e, portanto, é um processo irreversível, goste-se ou não. Eu gosto, não que não lhe reconheça algumas limitações, mas reconheço-lhe mais vantagens do que limitações, mas também penso que a controvérsia que se gerou em torno dele se ficou a dever a várias razões. Uma delas foi a falta de vontade política para, de facto, em Portugal, coisa que no Brasil não aconteceu. No Brasil houve essa vontade política, apesar de uma ou outra vacilação, e houve uma aceitação muito mais tranquila do que em Portugal. E ela em Portugal careceu, de facto, de vontade política. Depois, não houve também o entendimento que devia existir, e sobretudo por via diplomática, entre os vários condóminos da língua. E, por fim, é preciso reconhecer que, e sem nenhuma espécie de paternalismo e menos ainda de cinismo, é preciso reconhecer que os países recém-independentes, porque foi há 40 anos, há pouco tempo, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, enfim, Angola por outras razões, Moçambique também pela sua dimensão, tal como Angola, são países que têm tido muita dificuldade em afirmar, enfim, os órgãos, as instituições que regulam a língua. Não é que instituem a língua, nem que estabelecem a língua, nem que legislam a língua, porque não é assim, é que regulam a língua. E a língua precisa de um certo índice de regulação, com respeito pelas diferenças, mas uma regulação que contribua para que ela continue a ser uma língua de comunicação e não uma língua em fragmentação. E por último, o que não é
menos importante. Em Portugal houve e continua a haver esse preconceito que eu falei. Muita gente pensa que Portugal é o dono da língua e Portugal não é o dono da língua. Falamos aqui em vários países na lusofonia, reportando no caso do Brasil, onde o professor tem aulas e já foi distinguido também, existe de facto um maior número de alunos hoje em dia, brasileiros, a vir estudar em Portugal, mas não se verifica esse intercâmbio, por exemplo, na parte de docência, essa colaboração em termos de projetos ou outras iniciativas. O que é que se deve? É apenas o Atlântico que... É uma boa questão essa. É uma boa questão porque me permite dizer o seguinte. Eu já ensinei muito mais no Brasil do que vi colegas meus brasileiros ensinarem em Portugal. Isso deve-se a várias razões, mas deve-se a uma, sobretudo, que é a extraordinária rigidez do nosso sistema universitário. Diferentemente do Brasil, onde o sistema universitário é bem mais flexível e onde é possível, eu já fiz isso muitas vezes e colegas meus também, dar-se um curso de 15 dias e ele ter efetividade como curso que atribui um crédito e meio, em Portugal é extremamente difícil, se é que não impossível, que isso aconteça. Eu acho que isso é uma perda para nós, porque, sendo certo, e provavelmente aqui na Universidade de Évora também se tem essa experiência, que a vinda de estudantes do Brasil e também de outros países de língua portuguesa dinamiza extraordinariamente a universidade. Permite uma troca de experiências, de imagens, de representações, extremamente fecunda. Isso também aconteceria no caso dos professores. Mas, infelizmente, algumas pessoas tendem a resistir a essa ideia e a pensar que no Brasil só há más universidades. E não é assim. No Brasil há grandes universidades também. Falamos no Brasil, o professor, obviamente, é professor da Universidade de Coimbra, foi reitor da Universidade Aberta, um dos fundadores da Universidade Aberta, tem uma vasta experiência de vários cargos que assumiu, entretanto, e só para finalizar, que mensagem é que deixa hoje aos alunos da Universidade de Évora e, obviamente, aos alunos das universidades que estejam a estudar não só a linguística, mas outros cursos? Uma mensagem muito simples. Para ser estudante é preciso estudar. E eu penso que esse é um bem que, por vezes, falta, digamos, no armazém das universidades e que falta à vontade dos estudantes e à vontade dos professores. Porque os estudantes têm que estudar e têm que refletir, e têm que discutir, e têm que subverter, faz parte. Mas os professores também têm que dar o exemplo do estudo. Cada professor que entra na aula tem que ir impecavelmente preparado e mostrar aos seus alunos que, antes de mais, ele é um exemplo. Esta é uma mensagem tão simples como, talvez, problemática no que toca à sua realização. Muito obrigado, professor. Uma vez mais bem-vindo à Universidade de Évora e parabéns por esta distinção. Muito obrigado também. Obrigado.